Oi, pessoal! Estou mais uma vez aqui com a nutricionista Melise Bisoff, que hoje vai dar dicas de como nós nos alimentarmos melhor, né, Melise? Tudo bem com você? Tudo bem, você, Karina? Também, tudo jóia. Melise, então, fala pra gente dessa história de estar comendo de 3 em 3 horas, o quê? Explica um pouco pra gente isso. Então, hoje vamos falar um pouquinho assim de reeducação alimentar, né? Porque muitas vezes muitas pessoas ficam só focadas em dietas da moda, né? Dietas que emagrecem rápido, quer perder, ainda mais agora, tá? Entrar o verão, né? A pessoa quer perder rapidinho, né? Não tem paciência de fazer uma reeducação alimentar, porque a pessoa não engordou do dia para a noite, né? A pessoa veio anos, né, se alimentando de forma inadequada. Então, agora, para emagrecer, ela quer emagrecer rapidinho, né? Quer dormir gordinha, acordar magrinha. Oh, delícia! Já pensou? Daí seria bom, né? Nossa, é ótimo. Mas não é assim que funciona. Bem por isso, né? E daí as pessoas começam a recorrer às dietas da moda, dietas dos famosos. Então, isso acaba sendo prejudicial também para a saúde dela. Não é legal. Daí ela tem aquele efeito sanfona, né? Emagrece, engorda, né? Que não é legal também, é prejudicial. Então, a gente tem que ter uma reeducação mesmo, tá? Então, vamos falar um pouquinho hoje sobre reeducação, o que pode estar acrescentando, o que deve evitar. Então, vamos falar um pouquinho disso, tá? Assim, uma pessoa que acorda às 7 da manhã, vai comer às 7, às 10, depois almoça lá para meio-dia e pouco. E assim vai, de 3 em 3. Isso, né? Tem que comer de 3 em 3 horas. Por que comer de 3 em 3 horas? Muita gente fala assim, se eu comer cada 3 horas eu vou engordar. Eu tenho que ficar sem comer, eu não posso comer cada 3 horas que eu vou engordar. E tá errado. Então eu vou explicar o porquê. Por que disso? Se você está comendo de 3 em 3 horas, seu organismo está recebendo alimento, claro, alimentos saudáveis, não calóricos, né? Então tem que saber o tipo de alimento. Claro que você não vai comer cada 3 em 3 horas um lanche, uma pizza, um sorvete, né? Uma torta bem assim de chocolate. Claro que não, né? Então, os alimentos adequados. Então, ali, seu corpo está recebendo alimento. Então, o seu metabolismo, né? O metabolismo é a nossa maquininha de queimar calorias, né? Que é muito importante. Então, você está recebendo alimento, então o seu metabolismo ele está trabalhando, tá ali, está queimando aquele alimento que você está recebendo. Então, tá mandando a mensaginha lá pro cérebro, queima calorias que ele está comendo. Então, ele está queimando, tá gerando energia ali. Daí a pessoa fala assim, não, eu não vou comer cada 3 horas, então eu vou tomar meu café da manhã, depois eu só vou almoçar e depois eu só vou jantar. Então ela está fazendo 3 refeições no dia. Então o que está acontecendo aí? Então ela toma o café da manhã e depois ela vai almoçar. Daí vai ficar esse período longo em jejum, que é a parte da tarde, não vai se alimentar, só vai jantar. Então o organismo dela está pensando o quê? Não, eu não tenho o que gastar, então eu tenho que guardar. Eu não tenho o que gastar mais tarde. Então, o organismo começa a entender que, em vez dele gastar, ele começa a acumular, porque ele precisa de energia. A gente precisa de energia. Entendi. Então, se a pessoa fica muito tempo em jejum, em vez de gastar, ele vai acumular. E, principalmente, gordura, né? Ele precisa dessa gordura, então o corpo vai começar a acumular e a pessoa não vai emagrecer. Daí fala, mas eu não como nada e eu engordo. Por quê? Fica muito tempo sem se alimentar e o corpo começa, então, a acumular essas calorias, né? E acaba não gastando. Então, por isso é importante. Daí, e o que acontece? Retarda o metabolismo. E o metabolismo fica mais devagar ainda, e ele não fica acelerado. Então, como a gente faz tudo errado. Nossa, eu ficava de horas, assim, horas e horas e horas sem comer, às vezes períodos, e achando que estava fazendo a coisa certa, né? Você vê? Então, não, daí você está retardando o seu metabolismo, então vai ficar mais lento e vai ainda acumular, né? As energias que você comeu, ele vai começar a acumular. Pelo amor, o meu metabolismo já é devagar, quase parando. Devagar, quase parando. De olhar comida já engorda, imagina? Não pode, então. Então a gente tem que comer de 3 em 3 horas. E o que você aconselha comer nesses horários? Isso, então, varia de pessoa para pessoa, tá? Porque depende se a pessoa faz atividade física, se a pessoa é sedentária, se a pessoa é superativa, se a pessoa é um atleta. Então, assim, não tem. Cada um
é cada um, é individual a dieta, sempre lembrando que a minha dieta não é para você, a sua não é para ninguém, pro Lê. Né, Lê? Então, cada um tem o seu tipo de dieta, tá? Calorias e depende do tipo de atividade que você faz, tá? Então, mas assim, a pessoa acorda de manhã, então o primeiro alimento, a pessoa tem que se alimentar de manhã, tem muita gente que pula essa refeição, que é o café da manhã, então isso já é um erro, por quê? Se a pessoa pula o café da manhã, mais tarde tenho certeza que ela vai sentir vontade de comer coisas, né? Vai sentir mais fome e acaba comendo coisas mais calóricas, mais gordurosas. Então, se você já se alimenta de manhã, o seu corpo já está recebendo um alimento, né? Então, assim, você vai conseguir controlar durante o dia, né? Então, assim, sempre comer uma porção de proteína, de carboidrato, de gorduras boas, né? Então, sempre, assim, incluir todos os grupos e de preferência que sejam integrais, tá? E depois mais tarde. Daí a pessoa às vezes pula o lanchinho da manhã, que eu acho muito importante estar fazendo também, né? Então, assim, incluir as frutas, né? Às vezes castanhas, frutas secas. Então, uma ótima opção aí de lanchinho da manhã também, né? Para não ficar muito período até a hora do almoço. E chegar na hora do almoço também, né? Maneirar, né? Isso, maneirar. Daí incluir sempre bastante saladas, né? As verduras cruas, porque se a gente comer também primeiro a salada, isso ajuda, porque as saladas elas são ricas em fibras, o que vai dar saciedade e vai ajudar na parte intestinal e são pouco calóricas, né? Então, por isso a gente às vezes fala comer primeiro a saladinha, né? Daí você já vai comer salada, então você já vai estar mais saciado. Agora, se você vai direto pro arroz, pro feijão, você acaba comendo mais. Com eles, né? E aí a verdura, a salada vai ficar de fora. Isso, né? Acaba ficando de lado. Então, primeiro, né, pra gente já dar uma saciada, uma acalmada no nosso estômago, comer devagar, comer muito rápido, isso também para o nosso cérebro saber que a gente está se alimentando, né? Ele demora, né? Então é uns 20 minutos para a gente se sentir saciado. Então, se a gente come muito rápido, a gente não vai se sentir saciado e até dar esses 20 minutos aí para o nosso cérebro saber que a gente está se alimentando, a gente já incluiu muita caloria, né? Então, comer devagar, mastigar bem, né, os alimentos e daí incluir depois, né, o carboidrato, que seja de preferência integral, né, as quantidades adequadas, não exageradamente, né, porque é integral que tem que comer bastante, né, a leguminosa, que seja um feijão, uma lentilha, uma ervilha, um grão de bico, né, porque tem gente que não gosta de feijão, então pode ter essas outras opções, tá? Uma porção de carne que seja magra, né, carne, um frango grelhado, ou um peixe grelhado, né, evitar as frituras, né, as carnes vermelhas também, não consumir todos os dias, né, maneirar, porque ela tem bastante gordura saturada também. E o refogado, às vezes inclui um refogado, um cozido, né, durante a alimentação. E também, assim, evitar ingerir líquidos junto com a comida, né? Isso não é mito, não, que tem gente que fala, imagina, é besteira isso. Não é, né? Não é assim, porque o líquido, então você está recebendo alimento, daí você vai tomar um líquido, ele vai atrapalhar um pouco a digestão, tá? Não, se você tomar 2 copos, daí isso... Mas tem gente que não consegue, então tomar assim, um meio copinho, isso não vai prejudicar, né? Mas o que seja de um suco natural, ou que seja, né, que não seja de refrigerante, que ainda tem o gás, né? Então acaba estufando mais, né? Então, depende. Às vezes, pessoa que tem refluxo não é legal, tá consumindo, né, líquido junto com a refeição, né? Então, tem algumas, né, prioridades. Alguém pode, algumas pessoas não podem. Então, ficar atento. E, às vezes, pessoas que sentem vontade, necessidade de comer doce após o almoço, né? Delícia que é, né? Então, daí, assim, pode estar optando, assim, por alguma fruta, vamos supor, um abacaxi com canela, coloca no micro-ondas, ou meia banana, né, porque a banana também ela é meia pesada, então coloca canela, coloca no micro-ondas, né, e consumir. Então, assim, para dar uma tapeada na vontade de pôr doce, né? Canela, viu, pessoal? Não é açúcar. A canela, né? A canela também ela ajuda a tirar um pouco essa vontade de pôr doce. É verdade. Então, ela é bem legal também, tá? E daí a pessoa depois, né, logo após o almoço, né, às vezes tem gente que, igual eu falei, pula essa refeição que é o lanche da tarde, né, que é muito importante também. Então, à tarde, sempre consumir alguma fruta, ou algum iogurte, ou
iogurte com granola, depende, a pessoa que pode, tem gente que não pode, né? Então tem que tudo se adequar. Tem gente que pode fazer até 2 lanchinhos na tarde, né? Um lanche 1, um lanche 2, então umas 3 horas, depois às 5 horas. Então depende, né? Então a quantidade de calorias que a pessoa pode ingerir e o alimento certo também para ela estar ingerindo nesse período, né? Que é o lanchinho da tarde. E sempre preferir a fruta, né, Melise? Nesses lanchinhos também, dá opção pela fruta. Isso, né? Sempre a gente tem que incluir as frutas ou alguma oleaginosas, que são as castanhas, né? Então, ou as frutas secas, o damasco, a ameixa, a tâmara. Então, mas também tem que ter a quantidade. Isso, né? Porque ele fala, não é porque é fruta seca, porque é castanha. E elas têm gordura boa, são ótimas, né, opções, mas tem as quantidades, porque elas são calóricas também, tá? Então tem que ter a quantidade certa. E por último, né, A janta a gente fica com o pé atrás com a janta, né? Esse negócio de comer carboidrato depois das 6, né, que atrapalha, é verdade? Então, funciona assim, não é que carboidrato depois das 6 não pode. Você vai comer às 6, você vai dormir 8 horas da noite, né? Porque o que acontece? De tardezinha, já à tarde, o nosso corpo já está cansado. Então, o nosso metabolismo já começa a diminuir, né? Então, assim, para queimar é mais difícil do que no almoço, né? Que ainda a gente está na parte da manhã, ali no almoço. Então, nosso organismo ainda está mais acelerado. À noite, já começa a ficar cansado, nosso metabolismo começa a diminuir. Então, por isso que a quantidade de carboidrato, às vezes, não é a mesma que você comeu no almoço. Você pode comer o carboidrato, mas a gente tem que, às vezes, ter uma redução, uma quantidade menor de carboidrato nesse período, tá? Mas isso também a gente tem que fazer todo um cálculo, ver se a pessoa pode, se não pode. Tem gente que não gosta de comer carboidrato à noite, então a gente tem que ter opções, né? Ver para montar um jantar adequado para aquela pessoa. Tem pessoas que vai na academia, tem gente que depois da academia que janta, então tem que ver o horário que ela volta, então a gente tem que adequar tudo isso, tá? Certo. Mas não que ela não possa jantar. Claro que ela pode jantar, pode comer o carboidrato, mas a gente tem que saber as quantidades ideais para ela, tá? E muita gente às vezes janta muito cedo, então acaba fazendo a ceia. Algumas pessoas jantam mais tarde, acabam logo dormindo, então não faz a ceia. Então a ceia também é muito importante, mas daí o que a gente pode estar optando por um chazinho, agora às vezes no verão, um chá gelado, ou uma fruta, ou um suco natural, né? Então depende, às vezes até um leite, né? Um leitinho que ajuda a acalmar também, né? O leite relaxa. É bom acalmar a fome. Né? Então, né, a gente tem que ver de acordo com a pessoa, o que ela gosta, os gostos, né? Porque a gente também não pode colocar no cardápio dela uma coisa que ela não vai comer, né? Então, por isso, dá reeducação alimentar. Então, a gente tem que fazer toda uma anamnese, saber tudo que ela gosta, tudo que ela não gosta, se ela tem alergia a algum tipo de alimento, se ela pode, se ela não pode. Então, através disso, a gente monta a dieta dela em cima, né, da anamnese, de tudo que ela relatou, para a gente montar um cardápio com as quantidades, as calorias ideais para ela. Tá perdendo peso, tem gente que precisa ganhar peso, né? Então, tem gente que faz atividade, quer ganhar massa muscular. Então, tem tudo isso e inclui na alimentação da pessoa, tá? Mas a reeducação alimentar é muito importante para todos, né? Então, eu acho que procurar sempre um nutricionista para estar ajudando, porque muita gente às vezes fica meio perdida. Eu não sei se eu posso comer isso, não posso. Né? Então, procurar ajuda é sempre importante. É que eu sempre digo e repito, procure sempre o profissional para te ajudar. Não vai na dica daquela vizinha, daquela cunhada, porque é bucha. Procure sempre o profissional da área. Melise, muito obrigada por essas dicas valiosíssimas, ajuda sempre muito a gente. Obrigada mais uma vez e eu te aguardo numa próxima e passo o seu contato para o pessoal. Quem quiser entrar em contato, o telefone é 16 99609 5709 ou pelo Facebook melise.bisoff ou ainda pelo meu e-mail mel_pbisoff@yahoo.com.br. Muito obrigada mais uma vez e até daqui uns dias. Até, Karina. Obrigada. Beijo, pessoal.